2023 já começou agitado, porque nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre dois jogadores que estão nos planos do Fluminense para a temporada, mas que podem não atuar aqui no nosso tricolor das Laranjeiras nesse ano. A gente vai contar tudo isso para vocês nesse vídeo aqui. Tem titular que pode acabar sendo vendido, pode acabar sendo negociado, e tem ali o 12º jogador, né? Tá uma indefinição, tá um embrólio, porque o Natan ainda não se representou no Fluminense. E aí, vai melar a negociação? Ele tá vindo? Não tá? A gente vai trazer para vocês as últimas notícias, vai trazer esse panorama geral das duas informações para deixar você, tricolor, muito bem informado. Beleza? Antes da gente partir para as notícias, só quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, que ajuda demais a gente a seguir crescendo aqui, produzindo conteúdo diariamente sobre o Fluminense para você, tricolor. Então dá essa moral aí, dá essa força para a gente e comenta aqui embaixo a cidade de onde você está nos assistindo, de onde é a audiência da Central Fluminense. A gente gosta muito de saber isso. Então corre aqui no comentário e solta aí, ó. Pô, sou na cidade tal, tô acompanhando vocês na cidade tal. A gente gosta muito de saber, beleza? Conto com você e muito obrigado por estar nos assistindo aqui, estar conosco nesse começo de 2023. Vamos partir aqui para a primeira notícia, que eu quero falar do Martinelli, né? O volante Martinelli se torna novamente titular do Fluminense com a saída do Nonato. Começo ali oscilante, assim como todo o time do Fluminense sentiu a ausência do Nonato. Virou titular, né? Até por falta de outras opções, vira titular do time do Fluminense e termina bem em 2022. O Martinelli terminou bem em 2022, se firmou, né? Conseguiu ficar ali até convencendo na posição de titular do Fluminense. O Martinelli é jovem, né? Martinelli tem 20 anos, 21 anos. Ele tem 21 anos, ele vai fazer 22 no final desse ano. Então, assim, é um jogador bem jovem, formado em Xerém, sobe muito bem, né? Lá atrás com. O Daí ele chega a jogar um jogo, dois, se eu não me engano, mas a sequência dele mesmo é com o Arcão, né? E, enfim, a gente via muito potencial nele. Depois teve muitas oscilações. Agora, né, atualmente, está numa boa fase, né? Os últimos jogos que ele fez, boa fase do Martinelli. E ele está atraindo interesse do futebol estrangeiro, né? Está atraindo interesse do futebol da Turquia. E a Netflix traz a informação, trouxe ontem à noite essa informação, de que o título da matéria é Turcos retomam atenções para Martinelli. Por que aconteceu? A gente postou vídeo aqui sobre isso, inclusive. Tem pouco mais de um mês, tem um site da Turquia chamado Sabah Spor, que falou que o Fenerbahçe, né, que é o time do Jorge Jesus, estava de olho no Martinelli, queria contratar o Martinelli, mas que ele só traria o Martinelli, né, só faria essa contratação caso vendesse um jogador lá, um meia chamado Miha Zais. Eu não sei como é que se pronuncia, mas enfim, é o nome do jogador lá. Só que a Netflix apura que agora já não é mais bem assim. Eles podem, mesmo que não vendo esse jogador, ir atrás do Martinelli, porque o time lá da Turquia vê o Martinelli como uma boa oportunidade de mercado. A gente vê muito Fluminense falando, né, de oportunidade de mercado, outros times também têm isso, né? E vem o Martinelli como uma oportunidade de mercado, uma oportunidade ali de uma contratação a baixo custo. A Netflix traz a informação de que a ideia do Fenerbahçe é fazer uma proposta pela parte do Fluminense, né, que são 60% dos direitos do jogador, de 2,5 milhões de euros, 14,3 milhões de reais. E aí tem que ver lá os outros 40% que pertencem ao Grêmio Prudente de São Paulo, que era o time que o Martinelli atuava nas divisões de base antes de ir para o Fluminense. Não há proposta até o momento, não há, mas há esse interesse do Fenerbahçe que pode vir a fazer uma proposta pelo jogador, tá? Aí vamos lá, galera. Assim, sinceramente, 14,3 milhões de reais pela parte do Fluminense é muito pouco. Eu sei que o Fluminense precisa de dinheiro, eu sei que o Fluminense precisa vender, e eu sei que é melhor vender o Martinelli do que vender o André, do que vender o João Arias, do que vender o Nino. Mas, cara, não dá. Assim, 14,3 milhões de reais não resolve nada do Fluminense. O Martinelli hoje é titular. A gente bate muito nessa tecla nas nossas lives aqui. Todos os dias eu sempre falo, cara, o Fluminense tem que trazer um segundo volante para ser titular, para disputar essa posição aí com o Martinelli. A gente só tem o Martinelli na função, etc e tal. Você perder o Martinelli, ainda mais numa posição tão crucial para o esquema do Fernando Diniz, que é o 8, né? Não tem como, cara. A gente não tem reserva ali. Se o Martinelli sair, vai jogar quem? Vai jogar o Iago. O Iago não tem o refino técnico, a qualidade no passe que o Martinelli tem. Vai botar o Alexander de segundo, cara. O Alexander sempre foi primeiro volante, também é um garoto, cara. Tem 2 jogos e meio pelo time profissional do Fluminense.
Assim, isso tem que ser muito bem pensado com carinho. Eu, por esse valor baixo, eu não venderia o Martinelli. E se vendesse, repito, tem que ir no mercado buscar 2 segundo volantes. Buscar 2 jogadores para posição. Porque no elenco do Fluminense, não tem não. Não está pronto não. Não tem ninguém pronto ali para assumir essa posição do Martinelli. Beleza? A gente vai aguardar isso nos próximos capítulos. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Fenerbahçe de fato vai fazer essa proposta ou não. Ou se são apenas rumores, apenas um interesse. Vamos aguardar para ver. Fato é, por esses valores, nesses moldes aí, não me agrada essa negociação do Matheus Martinelli com clubes da Turquia, com o Fenerbahçe, mais precisamente. Beleza? Meus amigos, vamos partir para a segunda notícia. Só antes eu quero lembrar você de olhar lá o link da descrição, porque tem a vitrine da Central lá na Centauro. Muito produto do Fluminense de qualidade. E com o cupom Central10 você ganha 10% de desconto. Olha que maravilha! Não serve só para produtos do Fluminense. A nossa vitrine tem produtos do Fluminense, porque nós somos tricolores, isso é o que nos une aqui. Mas se você abrir o site da Centauro, qualquer produto vendido e entregue pela Centauro, você ganha 10% de desconto usando o cupom Central10. Olha que maravilha. Central Fluminense botando você na cara do gol. Corre lá e aproveita, beleza? Vamos lá, galera. Vamos para a segunda notícia e última desse vídeo, porque ela fala sobre o Meia Natan, né? A notícia apareceu quando a gente estava fazendo a live ontem à noite e ela foi desenrolando um pouco mais, né? Então tem bastante novidade aqui nesse vídeo para a gente debater, para a gente falar. Mas o que acontece? O Natan, a gente lembra bem, né? Ficou meio que tudo certo para o Fluminense renovar o empréstimo do Natan. A gente, inclusive, né? Eu principalmente, critiquei bastante isso, achava que o Natan não tinha vaga no Fluminense, apresentou muito pouco em 2022, eu não queria que ele permanecesse. Aí teve lá aquele empréstimo casado pelo Vitor Mendes. O Vitor Mendes já está aqui, já foi anunciado, já está treinando, tudo certo. E o Natan, assim, eu já estava achando estranho que o Fluminense não tinha pronunciado nada, né? Ah, ele fica. Não tinha falado nada. Não tinha feito uma publicaçãozinha nas redes. Mas, beleza. Foi seguindo o baile. Só que o que aconteceu? O Natan não se representou. Dia 2 agora, ele não se reapresentou no Fluminense. Teve lá o treino, os caras se apresentaram. Teve jogadores que não apareceram. João Arias não apareceu, o William Bigode não apareceu, o Cano não apareceu, o próprio Fernando Diniz não apareceu. Mas isso aí tudo o Fluminense justificou, o Fluminense falou sobre. O Natan, nada. Silêncio. Aí o Marcelo Neves já trouxe a informação, né, de que, olha, tem uma coisa errada. O Natan não se representou porque ele é jogador do Atlético Mineiro, não assinou ainda com o Fluminense, então ele não pode se apresentar pelo Fluminense. Só que o Natan também não se apresentou no Atlético Mineiro, não, tá? O Natan não se representou no Atlético Mineiro. E aí, o que está acontecendo, né? O Vitor Lessa fala pra gente que a negociação corre risco de melar. Corre risco de melar essa negociação do Natan. E a gente tem que entender como e por quê. O que vai acontecer e também entender o que o Fluminense vai fazer depois disso. Vamos lá, eu vou trazer primeiro o Vitor Lessa lá atrás, tá? O Vitor Lessa, ele trouxe a informação de que poderia melar a negociação porque o Natan tem como um dos representantes dele, né, um dos caras que gerencia a carreira dele, o pai. O pai do Natan é um dos caras que gerencia a carreira dele, que, enfim, resolve a situação. E ele não estava muito confiante nessa ideia de ficar no Fluminense, permanecer no Fluminense. Aí o Vitor Lessa falou assim, vou abrir aspas aqui. Negociação pela renovação de empréstimo do Meia Natan corre risco de melar. O jogador não se representou nessa segunda com os demais companheiros. Entre Fluminense e Atlético Mineiro está tudo certo, mas há uma indecisão por parte do pai do jogador que cuida da carreira do mesmo. Natan ficou incomunicável durante boa parte das férias e isso atrasou as negociações. Daqui a pouco, mais detalhes. E aí, ele depois traz, né, a informação de que o pai do Natan está querendo mais dinheiro para renovar com o Fluminense. Ou seja, o Natan já não ganha um salário baixo, né? Especula-se aí que ele ganha ali em torno de R$ 500 mil no Fluminense, né? Flu falou sobre isso também. E o Vitor Lessa traz essa informação depois, né, de que o pai do jogador pediu mais dinheiro para fechar com o Fluminense. Eu vou tentar me segurar aqui para não dar nenhuma opinião sobre isso. E aí, no final, eu falo. Mas, assim, aí vamos lá. A próxima notícia que tem aqui
da Netflu fala que o Fluminense está contando com o Natan, né? O Fluminense conta com o jogador e está aguardando a definição. E aí relembra que ele não se apresentou também no Atlético Mineiro. Aí, Netflu também reforça, é o pai do jogador que está atrasando a assinatura. Já era para ter sido assinado, estava tudo certo entre todo mundo, mas tem essa situação. O Extra traz a informação de que o pai do atleta ainda não decidiu o clube que o Natan vai jogar. O Natan é sem definição, né? Mas já está tudo certo do Fluminense e Atlético Mineiro. É só realmente assinar. E o staff do jogador está, né, nessa indecisão que pode fazer um negócio dar para trás. E assim, no Atlético Mineiro, cara, ele não vai ser aproveitado. A informação aqui é que a relação do pai do jogador com a diretoria do clube não é boa e ele não está nos planos do Eduardo Cudê, né, novo técnico do Atlético Mineiro. Então, assim, não sei o que o pai dele está querendo, não sei onde o pai dele está querendo colocar o Natan, mas não vai ser no Atlético Mineiro, ele não vai ficar no Atlético Mineiro para 2023, chance zero. Aí agora a gente tem que entender o que está acontecendo. O Vitor Lessa postou até no Twitter, né, um desabafo sobre o assunto. Ele falou que isso é um absurdo, o jogador ficar 50 dias de férias e muitos deles incomunicável. Aí chega no dia de trabalhar, não resolveu nada, né? E aí ele tá falando que isso é uma aberração no futebol e tal. E eu concordo. Enfim, cara, para mim, sinceramente, agora já dando uma opinião aqui, o Fluminense se submeter a isso e aceitar isso é a prova de que o clube é uma bagunça. Porque o Natan, né, mesmo que o Natan tivesse jogado futebol que o João Mário jogou em 2022, já estava errado. O Natan não jogou nada. O Natan meteu seu primeiro gol pelo Fluminense em julho. Ele assinou lá em janeiro. Meteu o primeiro gol em julho. Tem 3 gols pelo Fluminense, se eu não me engano. 3, 4 gols pelo Fluminense. 4, eu acho, né? Cruzeiro, Coritiba, Flamengo. Sei lá, acho que foram esses 3 só. Enfim, não produziu nada. Tem um salário alto, não produziu nada. Já acho um absurdo ele ficar no Fluminense para 2023. Agora, essa palhaçada para cima do Fluminense, com essa palhaçada de vai ficar, não vai, ai, tá resolvendo, ai, tá atrasando a negociação. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, talvez seja uma bênção aí, né? O Fluminense está atento para poder desistir dessa negociação, sair dessa e buscar um outro jogador. Claro, era melhor ter resolvido isso lá atrás, né? Era melhor se fosse buscar um outro meia, já tá há mais tempo olhando e negociando. Mas, cara, 50 dias de férias. Ele teve 50 dias para definir se ia ficar no Fluminense ou não. Só dessa negociação aí dele, vai ficar, já tem aí mais ou menos um mês. E aí chega no dia 2, no dia da representação, tá essa indefinição. Eu tô gravando esse vídeo aqui com as notícias, com todas as notícias, né, fazendo esse compilado. São mais ou menos meio-dia aqui do dia 3, não tem nada definido. Ninguém sabe. E aí, Natan, como é que vai ser? Pô, isso é uma brincadeira. O Fluminense estreia no Carioca dia 14, cara. Isso não pode acontecer, não, cara. Isso não pode acontecer, não. Vamos ver o que a diretoria do Fluminense vai fazer, se vai ter pulso firme, se não vai. Mas, assim, para mim, cara, sendo bem sincero, isso aí é motivo para você desistir da negociação e cortar. Corta ali na hora, meu irmão. Ó, tá de palhaçada com a minha cara. Corta logo. Corta logo. Eu acho que é o melhor a se fazer. Enfim, vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, mas fato é que o Natan ainda não se representou no Fluminense e também não se representou no Atlético. Ele tá ali esticando as férias dele. Brincadeira um negócio desse, né, meus amigos? Eu quero saber de você que está assistindo. Deixa o comentário. Essa situação do Natan, vale a pena o Fluminense fazer um esforço para ter o jogador? Ou, aproveita e dá um pé na bunda dele? Deixa seu comentário aí. Eu quero saber também sobre o Martinelli. Vale a pena ver o Martinelli? Não vale? Você acha que ele vai ser útil, importante em 2023 ou não vai? Deixe seu comentário aí para a gente trocar essa ideia, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, orações tricolores. Tamo junto.